A arqueologia ainda surpreende o homem moderno em diferentes escalas significativas, tendo o poder de alterar a história da humanidade a cada nova informação. Isso através de pesquisas e especulações feitas por arqueólogos e ufólogos do mundo todo. Você é capaz de imaginar o Egito Antigo iluminado por eletricidade moderna? Ou portais capazes de fazer viagens interestelares? Pois é isso que você verá hoje no Mundo Desconhecido. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. A Tábua de Despilio. Em 1993, o professor George Homoousiades e sua equipe fizeram algumas pesquisas nas margens de um lago remanescente do período neolítico que fica localizado em uma ilha artificial perto da aldeia de Despilio, mais especificamente no Lago Castória, na Grécia. No local, eles encontraram apenas uma tábua, mas que continha inúmeras inscrições. Após serem realizados estudos com carbono para definir sua real idade, o objeto foi datado em 7.300 anos antes de Cristo. Em 2004, o arqueólogo que comandou a equipe alegou que o texto gravado no artefato não poderia ser imediatamente exposto ao público, pois suas informações poderiam desafiar a história da origem da escrita e da fala articulada, que passou a ser representada por letras e não mais por ideogramas dentro das fronteiras da Grécia Antiga e da Europa. De acordo com estudiosos da Universidade Aristóteles de Tessalonique, os símbolos sugerem que a atual teoria, que diz que os gregos antigos herdaram seu alfabeto de uma civilização antecedente do Oriente Médio, como os fenícios, por exemplo, fecha uma lacuna histórica de cerca de 4.000 anos, pois enquanto as civilizações orientais antigas usavam ideogramas para se expressar, os gregos usavam sílabas de forma similar à que usamos atualmente no Ocidente. Nos dias de hoje, a teoria ensinada nas escolas diz claramente que os gregos antigos aprenderam a escrever com os fenícios ou sumérios por volta de 800 anos antes de Cristo. Porém, uma questão emerge neste ponto. Pois como seria possível a língua grega ter 800.000 palavras e sendo classificada como a primeira língua do mundo entre todas as conhecidas, e a segunda classificada conter apenas 250.000 palavras? De acordo com uma pesquisa linguística americana, seria literalmente impossível para os gregos antigos escreverem trabalhos poéticos 800 anos antes de Cristo sem terem sua escrita comprovada por pelo menos 10.000 anos. Curiosamente, a tábua é cerca de 2.000 anos mais velha que os escritos achados da Era dos Sumérios e aproximadamente 4.000 anos mais velha que as escritas lineares da Creata Messênica. De acordo com as declarações de Homoousiades, os sinais escritos na tábua não representam figuras humanas ou astros que são comumente representados nesse tipo de artefato. Essa tábua especificamente se destaca por apresentar o que supostamente poderia ser resultado de um processo cognitivo. Mas o achado foi parcialmente danificado ao ser exposto ao oxigênio, pois esteve submerso em lama por um longo período. Mas recentemente foi colocado em estado de conservação e novos artigos devem ser abertos ao público quando as atuais pesquisas chegarem ao fim. Eletricidade no Egito Antigo. Com o passar dos anos, os pesquisadores egiptólogos fizeram inúmeras descobertas que se tornaram mundialmente famosas devido à sua complexidade de compreensão. Um de seus principais achados ficaram mais conhecidos como lâmpadas de Dendera, pois sua semelhança com lâmpadas atuais é realmente notável. Todas foram esculpidas nas paredes do Templo Hathor, que está localizado em Dendera, no Egito. Os baixos relevos são comumente interpretados pelos egiptólogos como obras emergindo de flores de lótus. Porém, ufólogos contradizem por completo esta teoria, pois afirmam vorazmente que os lótus tratam-se, na verdade, de lâmpadas. Em contraste com a compreensão científica, acredita-se que os relevos representam o uso de tecnologia elétrica no Egito Antigo, comparando os objetos centrais dos relevos com tecnologias modernas como tubos de Geisler, tubos de Crookes e até lâmpadas de arcos elétricos. Para o ufólogo Eric von Daniken, esta hipótese é na verdade óbvia e os arqueólogos têm que levar em consideração, pois isso explicaria a ausência de qualquer indício de tochas em túmulos egípcios que são isentos de luz natural.
Defensores dessa tese costumam usar como base um antigo texto que se refere a longas varas com placas de cobre, o que seriam supostamente as lâmpadas do Egito Antigo. Os ufólogos elaboraram diversas teses para tentar provar suas opiniões. No entanto, os egiptólogos ainda se recusam a aceitar qualquer teoria relacionada a isso, causando uma certa desavença. Primeiro ser racional. O berço da humanidade racional, ou a garganta de Olduvai, é um dos lugares mais importantes do mundo quando trata-se de arqueologia, pois é um dos sítios arqueológicos mais ricos conhecido pelo homem até o momento. Este sítio está localizado a leste da planície Serengeti, no norte da Tanzânia, na bacia seca de um rio pertencente ao grande vale do Rift, e curiosamente sua descoberta se deu devido a um acidente. Tudo começou em 1911, quando o alemão Wilhelm Catewinkel estava perseguindo uma borboleta rara na área, quando acidentalmente caiu num barranco e quase que de imediato pôde ver alguns fósseis saindo de uma pedreira ao lado. Esse acontecimento foi seguido por uma expedição, onde foi encontrado um esqueleto e ao longo dos anos mais 59 também foram catalogados, além de ferramentas de pedra que datam de milhares de anos atrás. Os ossos ali encontrados ajudam a entender melhor como funcionou a evolução humana, pois foram achados diversos tipos de hominídeos, contando com o Australopithecus, Homo habilis, Hyparions e até mesmo o Homo erectus. Uma espécie de cavalo com 3 dedos em suas patas também foram documentados, podendo indicar fortes indícios de comportamento de sobrevivência através da caça. Há milhões de anos atrás, o local contava com um lago em sua paisagem, o que, de acordo com os especialistas, foi uma das razões para os primatas descerem das árvores e passarem a viver onde era mais fresco. E assim, deixaram de ser frutívoros para serem granívoros. Isso fez com que seus molares e sua dentição fossem completamente modificados, ficando mais fortes para esmagar os grãos. Pode-se dizer que a mudança na dieta permitiu um aumento considerável no número de convoluções do cérebro, isto é, número de neurônios, e juntamente com o crescimento do cérebro, houve um grande aumento na capacidade craniana. Essas características foram dando lugar ao homem moderno. Por isso, a garganta de Olduvai recebeu o título de útero da humanidade. Chineses nos Estados Unidos. Em alguns estados da América do Norte, especialistas encontraram milhares de pinturas rupestres, sendo parte delas identificadas como uma antiga forma de escrita chinesa. Com esta descoberta, os pesquisadores chegaram à conclusão de que os asiáticos chegaram à parte norte do que hoje é o território dos Estados Unidos no ano de 1300 a.C., ou seja, muito antes de Colombo e até mesmo antes dos romanos. Os símbolos desta pedra são claramente antigos manuscritos chineses. A parte inferior desta foto bipartida mostra o pedregulho com pictogramas chineses antigos inseridos sobre os petróglifos. Quando lidas em conjunto, essas figuras seguem a sintaxe chinesa conhecida e registram um tradicional ritual de sacrifício chinês. Isto é, a oferenda de um cachorro, provavelmente para honrar a memória do terceiro rei da dinastia Shang, da Xia. Portal alienígena. Há um bom tempo, o mundo arqueológico vem sofrendo com as ações do grupo terrorista Estado Islâmico, pois além de cometerem atrocidades diretamente ao ser humano de forma impassível, também destroem artefatos e templos antigos, forçando o mundo a permanecer em estado de ignorância em relação ao próprio passado, com a afirmação clara de que cometem tais atos para a exclusão total de outras religiões. O que muito se questionou nos últimos tempos foi o real motivo pelo qual os Estados Unidos invadiu o Iraque. Segundo eles, o motivo era claro: o petróleo. Porém, segundo os ufólogos, esse argumento serve apenas para que essa ação passe despercebida de sua real finalidade. Esses especialistas afirmam que, na verdade, a invasão ocorreu devido a uma máquina da antiguidade que foi batizada de Stargates, que funcionava basicamente como uma espécie de portal para viagens interestelares, e argumentam que se os Estados Unidos realmente estivessem atrás apenas da matéria-prima, o petróleo, conseguiriam de forma mais rápida na Venezuela, pois este país fica geograficamente mais próximo e, nesta época, era mais abundante em petróleo.
Qual desses achados mais te chamou a atenção? Conte pra gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima.